É comum passar pela cabeça de leitores assíduos o sonho de se tornar um escritor literário. Ao ler romances, muitas vezes divagamos com a ideia de alguma história que daria um bom livro. Mas como colocar no papel o enredo que imaginamos nem sempre é uma tarefa fácil. E por isso, muitos iniciantes no ramo optam por escrever uma novela. Mas como iniciar a redação de uma novela? Não saber por onde começar pode ser determinante para desistir desse desafio. Confira nesse vídeo como escrever uma novela, para que sua história possa virar um livro. Olá, eu sou Israel Foguel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. As novelas consistem estruturalmente em uma narrativa intermediária entre um conto e um romance. O gênero apresenta as características do romance, mas com extensão menor, menos personagens, descrições e análise, tornando a trama menos profunda. Alguns exemplos são a Metamorfose, de Franz Kafka, A Gente Pobre, de Dostoiévski. Existem ainda aqueles que acabam sendo adaptados para as telenovelas, a exemplo de Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. Assim, as novelas permitem o preparo para que o escritor possa se debruçar em uma história mais longa e complexa. Veja alguns passos para você escrever uma novela. Organize as ideias. Para começar, pegue papel e caneta para destacar algumas questões estruturantes da novela. Por exemplo, escreva o conflito principal em poucas palavras. Garoto encontra garota, sociedade contra o Estado, catástrofes naturais de uma família. Escreva também um breve resumo da ideia, como se fosse contá-la para alguém. Lembre-se de que não é necessário manter-se rígido ao longo do seu processo. Permita mudar esse planejamento inicial, caso seja necessário. Exercite a livre escrita. É importante que você esteja confortável para desenvolver a escrita. A dica aqui é buscar escrever de forma livre, sem medo de precisar corrigir e refazer alguns pontos no final. Esse passo consiste em deixar as ideias fluírem e a história se desenvolver. Procure colocar no papel o cenário já com as cenas, com as personagens em situações, encontros e momentos. Defina as personagens. Primeiramente, defina as personagens principais e secundárias. As situações e os problemas criados para desenvolver a história devem estar relacionados com a personalidade e a postura psicossocial da personagem. Mas lembre-se de que, como se trata de uma novela, as personagens não precisam ter suas características tão bem descritas, mas precisam apresentar atitudes que levem o leitor a identificar algumas características ao longo de sua obra. Os detalhes precisam existir para tornar verdadeira a sua história, porém não precisam ser tão abundantes como nos romances. Elabore os capítulos. Uma novela não precisa conter muitos capítulos, mas é necessário que exista uma divisão para que os pequenos conflitos conduzam a história ao seu clímax, que é o momento de maior intensidade da obra. Estabelecer o ritmo contribui com a formação do seu estilo próprio e determina o fluxo de leitura da sua obra. Os capítulos são também uma oportunidade de destacar momentos importantes para o desfecho. Pense que cada parte do livro deve ser essencial e
indispensável ao grande final, podendo conter situações mais leves e superficiais para preencher esses espaços. Caso sua novela possua diferentes núcleos, como por exemplo Pobre e Rico, busque desenvolvê-los em cada sessão, separadamente, pois muitas vezes esses núcleos não estão conectados diretamente e possuem problemas autônomos. Se você busca que sua novela seja adaptável para a televisão, por exemplo, essa é uma medida muito importante para determinar também os episódios da narrativa. Finalização. Para determinar que a sua novela esteja pronta, permita que terceiros a leiam. Após desenvolver a livre escrita, reler sua obra e fazer os ajustes necessários, forneça algumas cópias a amigos que possam dar a sua opinião. Essa atitude permite identificar possíveis lacunas e problemas de compreensão do conteúdo, solucionando-os antes da sua divulgação. Outro passo importante é nomear a sua novela de acordo com o conteúdo. O título pode ser o fator de atração que levará uma pessoa a ler a sua obra ou assistir a novela adaptada. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.